E aí pessoal, tudo bem? Professor Barradas na área, aqui no canal Química com Barradas, para iniciar na aula de hoje um assunto de extrema importância para a sua prova, que é o assunto estrutura atômica. Para o aluno que se orienta apenas por conteúdo, ele estuda apenas pelo nome dos conteúdos, o nome do conteúdo é esse mesmo, estrutura atômica. Ou então há quem chame de atomística, que é o estudo do átomo. Quem se orienta pela matriz de referência do Enem, você vai encontrar esse assunto na competência de área 1, habilidade de número 3, lá da matriz de referência do Enem. Beleza. Galera, qual é o nosso foco na aula de hoje, Sempre eu vou começar um vídeo e você já vai perceber qual é o nosso foco. Então é extremamente importante que você saiba qual é o objetivo de cada aula. O objetivo na aula de hoje é te mostrar como é que se constrói o diagrama de Linus-Pauling. Aquele diagrama que serve para você fazer distribuições eletrônicas. Então esse é o foco na aula de hoje. Só para que você consiga chegar no diagrama de Pauling, você precisa estudar a eletrosfera do átomo, que é uma das regiões do átomo. Aí eu vou ter que comentar rapidamente com você em 3 modelos atômicos. O modelo de Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo de Summerfield. Aí nós vamos conseguir estudar a eletrosfera do átomo e aí a gente chega no diagrama de Pauling. Para você não ficar simplesmente na decoreba, para você não decorar simplesmente aquele diagrama, nós vamos te mostrar a lógica de construção. Porque você sabendo a lógica de construção, pode ser que, de repente, num determinado momento, você esqueceu como é que constrói o diagrama, mas sabendo a lógica de construção, de onde ele veio, pode ser que você consiga construir. Ele é fundamental para você fazer distribuições eletrônicas, tanto de átomos quanto de íons. Sem ele, você não faz a distribuição da sua provinha se vier a cair um item ou se vier a cair uma questão em qualquer outro vestibular em relação a isso. Perfeito? Então, se você não é inscrito no canal ainda, galera, se inscreva. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, aperte lá curtir, por favor, indica para os amigos, compartilha, ajuda esse canal a crescer e aí a gente vai se sentir muito mais motivado para colocar cada vez mais conteúdo para você. Lembrando que semanalmente entram vídeos aí no canal. A gente vai estar sempre em constante atualização do canal. Beleza? Vamos partir direto para a aula? Então vem comigo. Galera, quando se começa a falar de estrutura atômica, então você tem que pensar imediatamente no átomo. Não tem para onde fugir. Então vamos aqui para o quadro, Vamos colocar aqui. Sempre a gente vai fazer assim. Eu vou caminhando junto com você. Eu escrevo no quadro, você escreve aí no seu caderninho. É de fundamental importância que você escreva, que você anote o esqueleto da aula, porque é nele que eu vou te explicar. E já dizia um saudoso professor meu que o aluno que copia, o aluno que escreve, ele estuda 2 vezes. Então, galera, eu acho de fundamental importância você anotar o esquema, ou então, sempre a gente vai sair da frente do quadro no final da aula, que é para você dar aquele print da tela e ficar com tudo na tela para poder dar uma revisada. Perfeito? Beleza. Vamos construindo sempre o conhecimento, que é para o quadro ele não iniciar totalmente cheio. Não, você percebe que o quadro está limpo e eu vou sempre construindo o conhecimento junto com você. Eu vou evoluindo pouco a pouco aqui com a matéria. Justamente para quem gosta de anotar, vai junto comigo evoluindo. Perfeito? Tranquilo? Estamos combinados? Beleza. Então, número 1, vamos colocar aqui para você, então, logo, a palavra átomo. É ela que vai começar o nosso estudo. Veja. Então, galera, aqui com o átomo, primeiramente, você tem que saber aqui que esta palavra ela teve origem com a filosofia grega. Então, os primeiros carinhas que tiveram uma ideia de átomo foram 2 filósofos, um chamado de Leucipo e o outro chamado de Demócrito. Esses 2 carinhas aí, eles tiveram a ideia inicial de que a matéria poderia ser formada por átomos. Quando é isso aí, professor? Bom, remontando a história aqui para você, isso aqui data de 450 a.C.
Então, em 450 a.C., com filósofos gregos, você teve a primeira ideia de átomo. Então, a partir de um sonho dos filósofos gregos, eles imaginaram que toda e qualquer matéria, todo e qualquer objeto que você tenha, né, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo aquilo que se pode medir, tudo aquilo que se pode pesar, qualquer coisa que você tenha, é formada por bolinhas bem pequenas que não são divisíveis, né, são indivisíveis, que eles chamaram de átomo. A própria palavra átomo significa isso aí. Se você dividir aqui a palavra átomo, veja, tomo significa, olha só, né? Esta palavrinha aqui, tomo, significa divisível. E o que é esse azinho bem aqui, né? Galera, o A sempre foi um prefixo de negação. Ele significa não quando ele está na frente de uma palavrinha, correto? Então, a palavra átomo significa algo não divisível. Analisando a formação, a etimologia da palavra, é exatamente isso aí que ela significa. Perfeito? Então, podemos dizer a partir de agora que o átomo ele é nada mais, nada menos do que a unidade formadora da matéria. Vamos colocar isso aqui para você? Então, o átomo, eu vou dizer aqui para ti que ele é a unidade formadora, veja, unidade formadora da matéria. Perfeito. Se você pegar toda e qualquer matéria e ir fragmentando em partes cada vez menores, você vai chegar numa unidade que não é mais possível dividir. Essa unidade seria o átomo. Então, ele é a unidade formadora da matéria. Galera, a estrutura atômica, de um modo geral, quem fez a proposição foi Ernest Rutherford. Foi o primeiro modelo atômico plausível, por assim se dizer. Isso aconteceu em 1911, perfeito? Então, a estrutura atômica, não é, a principal estrutura atômica, pertence ao modelo de Rutherford. E ele disse que o átomo está estruturado em núcleo e eletrosfera. Aí, no núcleo, você tem a seguinte constituição. Dentro do núcleo, você tem dois tipos de partículas. O núcleo é constituído por prótons e nêutrons. E aí você tem a região periférica do átomo, que é a eletrosfera. Ela é constituída de elétrons. Perfeito? Então, quando a gente fala em estrutura atômica, estamos falando nas duas regiões do átomo. Quando você fala em constituição, já seria basicamente o que tem dentro de cada região dessa. Então vamos colocar aqui para você constituição, né? E aí a gente já vai atacar logo do que ele é formado, né? Qual é a estrutura do átomo e o que tem dentro de cada estrutura. Então vamos colocar aqui para você constituição, né? Vamos fazer assim, ó. Então aqui na constituição do átomo, né? Para estudar esta constituição, de que é formada a estrutura, eu vou pegar aqui com você o ano de 1911 a 1916. É exatamente nesse período aí, esse período que eu quero estudar com você. Você está relembrando a evolução dos modelos atômicos, né? Ela é fundamental para a gente aqui, perfeito? Então, na constituição do átomo, 1911 a 1916, vamos citar primeiramente aqui, para ti, o cara chamado Rutherford. Ele é o primeiro que vai abrir os trabalhos aqui. Vamos colocar aqui, ó. Professor Rutherford, ele foi exatamente, né, o modelo proposto em que ano, né? 1911, galera. Você teve o modelo atômico proposto pelo Rutherford. Ele fez um experimento, que é a dispersão de partículas alfa. Ele bombardeou uma lâmina de ouro com material radioativo, polônio. Esse material é emissor de radiações alfa. E dependendo lá, né, do que aconteceu, né, a partir das observações do Rutherford em relação ao que aconteceu na lâmina de ouro, ele conseguiu propor uma estrutura bem plausível para o átomo. Depois do Rutherford, você teve um outro carinha chamado Niels Bohr. Vai ser interessante para a gente aqui na aula de hoje o Bohr. Inclusive, muito interessante para a aula de hoje. Posso até me arriscar a dizer que o mais interessante para a aula de hoje, perfeito? Já que a gente quer estudar a
estrutura atômica baseado aí na eletrosfera, principalmente a eletrosfera. E você, depois de Bohr, teve um carinha chamado Arnold Sommerfeld. Perfeito? Eis aqui o carinha. Veja. Então, esses três vão iniciar aqui os nossos estudos. Primeiramente, galera, com o Rutherford, o que o Rutherford falou, não é? Bom, aí ele fez a proposta da estrutura atômica. O Rutherford, ele falou que o seu átomo, ele está dividido em duas regiões. Veja, vamos colocar aqui as duas regiões para você. As duas regiões do átomo são essas aqui. Primeiro, você tem uma região central, que é o núcleo. Correto? Primeira região do átomo, núcleo. Segunda região do átomo é a região periférica, chamada de eletrosfera. Olha aí, galera. Você tem uma região central, que é o núcleo, uma região densa e central, muito pequena, chamada de núcleo. E você tem uma região periférica bem maior do que o núcleo. Se você considerar a região periférica, você está considerando o tamanho total do átomo. E essa região ela é bem maior do que o núcleo. O próprio Rutherford, no seu experimento, fez a previsão de que o átomo como um todo ele é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Então você imagina que o núcleo ele é muito pequeno, ele é como se fosse uma esferazinha maciça, não é? Densa, muito pequena, localizada na região central do átomo. Este núcleo ele está constituído, aí é essa constituição que eu estou falando aqui, né? Esse núcleo ele está constituído de prótons e nêutrons. Veja, galera, os prótons são as cargas positivas dentro do núcleo. Os nêutrons são as partículas que não têm carga dentro do núcleo. A eletrosfera ela é constituída de elétrons, que são partículas que têm carga elétrica negativa. Então, aqui dentro do núcleo, você tem uma partícula carregada positivamente, você tem uma outra partícula neutra, e na eletrosfera você tem os elétrons, que são as partículas negativas que estão orbitando aí ao redor do núcleo. Perfeito. Esta é a constituição segundo Rutherford. Só que aí veio um cientista chamado Niels Bohr em 1913 agora. Você vai dar uma avançada aqui no tempo. Você vai chegar em 1913 e você teve Niels Bohr. Niels Bohr falou que essa região periférica aqui do átomo, a eletrosfera, ela estaria dividida em várias órbitas circulares. Aí o Niels Bohr chamou isso aí de órbitas estacionárias. Veja, vamos colocar aqui para você. Então, você tem aqui, segundo Niels Bohr, as órbitas estacionárias. Olha aí. Senhores, as órbitas estacionárias é o que nós vamos chamar na aula de hoje de camadas eletrônicas. Perfeito? Então, Niels Bohr fez a proposta das órbitas estacionárias e é o que nós vamos chamar de camadas eletrônicas. Então, eu vou grifar aqui para você, só para destacar, e eu já quero logo te dizer que essas órbitas estacionárias aqui, ou camadas eletrônicas, elas são nada mais, nada menos do que 7 camadas. Cada camada ou órbita estacionária, ela é representada por uma letrinha do alfabeto e você tem exatamente isso aqui. K, L, M, N, O, P e Q. Estas são as camadas eletrônicas do átomo, ou então órbitas estacionárias, que foi o que o Niels Bohr falou em um dos seus postulados. Para ser mais específico, no primeiro postulado dele. Ok? Depois disso, veio um carinha chamado Arnold Sommerfeld e disse que essas órbitas estacionárias, ou camadas eletrônicas, elas estão divididas em regiões ainda menores, que são as subcamadas. Vamos registrar aqui para você? Então, o Sommerfeld disse que o átomo está dividido aí em a eletrosfera, mais especificamente nas camadas, você tem a divisão em subcamadas, segundo Sommerfeld. Então você tem a divisão aqui em subcamadas, e as subcamadas são quantas, não é? Eu vou colocar para cá as subcamadas, não é? Vamos lá?
para não ficar... Não, vamos colocar aqui mesmo, aqui no cantinho. Então, as subcamadas, elas podem ser S, P, D e F. Galera, veja, essas são as subcamadas segundo Summerfield. S, P, D e F. Subcamadas, perfeito? As órbitas estacionárias são K, L, M, N, O, P e Q. Ok? Tá acompanhando lá? Tranquilo? Você achou que ficou muito pertinho aqui? Professor, está muito perto aí, né? Enfim, eu posso me confundir. Tudo bem, galera. Vamos tirar daqui de perto. Então, as suas subcamadas, vamos escrever aqui embaixo, né? E aí, as tuas subcamadas aqui são S, vou colocar bem aqui embaixo, olha, P, D e F. Perfeito? Veja, então, Summerfield disse que as órbitas estacionárias, ou então as camadas, estariam divididas em subcamadas, e aí as subcamadas ele chamou de S, P, D e F. Perfeito. O que você tem que saber agora? Então a gente já desenhou para ti mais ou menos como é o átomo, já te disse que a eletrosfera está dividida em órbitas ou camadas, que são 7 camadas, e as camadas, por sua vez, estão divididas ainda em regiões menores, que são as subcamadas. Galera, com isso você vai partir para um tópico chamado estudo da eletrosfera. Veja aqui. E aí, professor, qual é a intenção de estudar a eletrosfera? Senhores, no estudo da eletrosfera, você vai conseguir desenhar como é a região periférica todinha, e você vai perceber que essa região periférica, a eletrosfera, ela vai evoluir para o diagrama de Linus Pauling. Perfeito? Vamos desenhar aqui a eletrosfera do átomo. Vamos fazer um desenhinho aqui. Só um pequeno rascunho. Eu vou fazer um núcleo atômico aqui, né? Galera, esse núcleo aqui, ele tá, essa minha figura, ela tá fora de escala, tá? Porque se eu te falei ainda há pouco que o átomo é cerca de 100 mil vezes maior do que o núcleo, bom, então o meu núcleo, ele tá um pouquinho grande aqui, né? E tá grande demais para a realidade do núcleo. Mas imagina que está fora de escala, é mais para você perceber o desenho mesmo. Aqui você tem a região central, que é o núcleo, formada por partículas positivas e por uma partícula aqui que não tem carga, ela é neutra, que são os nêutrons. E ao redor do núcleo aqui você tem uma região periférica, onde ficam orbitando os elétrons. Aí, para não desenhar a órbita todinha, porque eu vou precisar desenhar 7 órbitas, a gente desenha só um pedaço da órbita e a gente chama para ela de camada. Perfeito? Então, ao invés de desenhar a órbita toda, você faz só isso aqui, olha, que é como se você estivesse desenhando uma única camada, né? Você vai desenhar várias camadas aqui, mas lembrando que essa camada, ela é a órbita circular. Então, nós já fizemos uma camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, pronto, fizemos aqui 7 camadas, ou então 7 órbitas, pelo que você está vendo, perfeito? Cada órbita dessa, tu já sabes que ela é representada por uma letrinha, né? Então você tem a primeira órbita, que é a camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Senhores, eis aí então as 7 camadas. Vamos registrar isso aqui, né? Vamos dizer para você que isso aí são as camadas. Ou então é a mesma coisa que órbitas, né? Galera, as camadas, elas também podem ser chamadas, vou colocar aqui só um sinônimo para você, elas podem ser chamadas de níveis de energia também. As camadas são os níveis de energia. Você chama de camada, ou você chama de nível, ou então você chama de órbita estacionária, ou então você chama de órbita permitida, ou você chama de órbita circular. Ela tem vários nomes, galera. Órbita estacionária foi o nome que o Niels Bohr usou no seu postulado. Perfeito? Então você tem aqui as órbitas estacionárias. Vou dar uma grifada aqui melhor para você. Veja. Então as órbitas estacionárias são as próprias camadas, ou então níveis de energia. Aí você vai dizer, professor, então as camadas que podem ser chamadas de subcamadas, eu também posso aplicar um outro sinônimo? Eu posso chamar de subnível? Pode, sem problema nenhum.
tranquilamente. Beleza? Então volta para cá. Aqui você tem a eletrosfera do átomo. Ela é formada por 7 camadas. Galera, cada camada dessa ela comporta o número máximo de elétrons. Veja, e aí eu pretendo colocar esse número máximo bem aqui para você, ó. Vamos dar uma apagada aqui de leve, tá? E eu vou colocar bem aqui o número máximo de elétrons que cada camada dessa comporta. Vamos colocar junto comigo? E diga-se de passagem, tá? Essas quantidades os senhores vão ter que saber de cabeça, galera. Essas quantidades você vai ter que conhecer. Perfeito? Não tem jeito. As quantidades são essas aqui, ó. A camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons. A camada L, ela já comporta no máximo 8 elétrons. A M, galera, ela vai comportar 18 elétrons. E a N, professor? 32 elétrons. A camada O, 32 elétrons também. A camada P, 18 elétrons. E a camada Q, 8 elétrons. Professor, essas quantidades aí elas foram descobertas como? Foi feito um cálculo, galera, tá? De uma expressão reduzida, que é a expressão de Rydberg. Tá? A expressão de Rydberg reduzida deu para você as quantidades aí das camadas. A fórmula para você calcular, você não precisa se preocupar com isso aqui, tá? A gente vai colocar aqui para você, apenas a título de curiosidade, a fórmula que foi usada para calcular essas quantidades aí é a fórmula reduzida de Rydberg, que é 2n ao quadrado. O que é n? É o número da camada. Vamos ver se vai dar certo? A camada K eu posso chamar de camada 1. Se você colocar o número 1 aqui no n, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1. 1 vezes 2, 2 é a quantidade da camada. Vamos fazer só mais uma? A camada L, eu não posso chamar de segunda camada, ela é a camada 2. Aí você substitui o 2 bem aqui, vai ficar 2 ao quadrado é igual a 4. E 2 vezes 4 vai dar 8, que é a quantidade total de elétrons aqui da camada. Perfeito. Com essa fórmula, você vai calcular até aqui, até a camada N. As outras vão ser feitas por espelhamento, tá vendo lá? Então, N até aqui, a fórmula de Rydberg funciona. Daqui para frente, essas quantidades aqui, a gente não consegue mais calcular pela fórmula de Rydberg. Vai ficar cada vez mais quantidades muito grandes de elétrons. E aí a gente não tem essa quantidade nas camadas. Então, até aqui a camada N, 32, você tem que saber. 2, 8, 18, 32. Aí depois você pega o 32 e repete aqui. Pega o 18, repete aqui. Pega o 8 e repete aqui. E tudo indica que quando for criada uma nova camada, que você tiver a camada R aqui, K, L, M, N, O, P, Q, R, a oitava camada, você vai pegar o número 2 e vai colocar lá na oitava camada, muito provavelmente. Mas por enquanto nós não temos ainda, então te concentra só nessas aqui. Beleza. Galera, essas quantidades de elétrons da camada é contigo. O que tu tens que saber fazer agora? Cada camada dessa daqui, ou então cada nível desse aí, ele é formado, cada camada, perdão, ou nível, né? A camada ela é formada por subcamadas, a S, P, D e F. Então você tem que saber montar as camadas aqui com as subcamadas S, P, D e F. E galera, cada subcamada dessa daqui, assim como as camadas, ela também comporta um número máximo de elétrons. Vamos observar isso aqui? Então, eu vou puxar uma seta para cá, para você, né? Veja, vou puxar uma seta para cá e vou criar uma tabelinha, bem aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou te apresentar as subcamadas aqui. São 4, né? S, P, D e F. Eu vou colocar aqui para ti, olha. Subcamada S, P, D e F. Veja, galera. Então essas subcamadas eu puxei para cá, né? Porque a gente tem um pouquinho mais de espaço ali. Cada subcamada dessa, ela comporta o número máximo de elétrons. E aí eu acho que tu até lembras disso, né? A S é 2, a P é 6, a D é 10 e a F 14. Essas são as quantidades de elétrons que cabem em cada subcamada dessa aí. De posse dessa informação, você vai conseguir montar as camadas. É só você pensar no seguinte, galera, olha só, né? Se eu for comparar o átomo com alguma coisa, é como se o átomo ele fosse um prédio. Tu sabes que um prédio ele tem vários andares.
E nos andares eu tenho apartamentos. Então percebe que eu tenho compartimentos, né? Os andares, eles são compartimentalizados. Perfeito? Então, eles têm determinados compartimentos, os andares, que a gente chama de apartamentos. No átomo é a mesma coisa. É como se as camadas eletrônicas, elas fossem os andares. E é como se as subcamadas fossem os apartamentos. Então eu vou usar uma linguagem figurada agora para você compreender melhor. Imagina que você tem 4 tipos de apartamentos aqui. Apartamento do tipo S, apartamento do tipo P, apartamento do tipo D e apartamento do tipo F. Imagina que você tem 4 tipos de apartamentos. Perfeito? Cada apartamento desse vai estar alocado num andar aí do prédio. Então é uma norma do prédio que no primeiro andar, imagina que aqui K seja o primeiro andar. É uma norma do prédio que no primeiro andar eu só posso ter no máximo 2 pessoas morando. Por que isso, professor? Uma norma do prédio. No segundo andar do prédio eu posso ter até 8 pessoas morando. No terceiro andar do prédio podem morar até no máximo 18 pessoas. Com aquelas quantidades máximas ali você vai conseguir alocar os apartamentos nos andares. Vamos lá comigo? Veja bem aqui. Galera, o primeiro andar só pode ter no máximo 2 pessoas. Então, com certeza absoluta, nesse primeiro andar, eu só vou ter o primeiro tipo de apartamento. Então, nesse primeiro andar, eu só tenho o apartamento do tipo S. Já olha o segundo andar. Não podem morar até no máximo 8 pessoas. Então, imagina-se que nesse andar você tem esses 2 tipos de apartamentos aqui, o S e o P. Porque quando você somar a quantidade de pessoas ali, vai dar 8 certinho. Né? Então, eu tenho o apartamento do tipo S e eu tenho o apartamento do tipo P aqui. Né? Quando eu somar 2 com 6, bate a quantidade total da camada, que é 8. Vamos ver se você está prestando atenção. O andar M podem morar até no máximo 18 pessoas. Então, olha quais são os 3 tipos de apartamentos que eu vou ter agora nesse andar. O apartamento S, o P e o D. Porque quando você somar aqui 10 com mais 6, 16 e 2, 18. Bateu a quantidade total do andar. Veja, galera. Então, nesse andar, eu já tenho os apartamentos S, P e D. Olha esse andar aqui, o N. Podem morar até no máximo 32 pessoas. Então, agora você vai ter todos os 4 tipos de apartamentos. Você vai ter o apartamento S, você vai ter o apartamento P, o D e o F. Galera, se eu somar essas quantidades de pessoas aqui, 14 com mais 10, 24. 24 com mais 6, 30. Com mais 2, 32. Bateu a quantidade total de pessoas no andar. Se esse andar aqui também tem 32 pessoas, né? Galera, então também vai ter todos os 4 tipos de apartamentos. Esse andar aqui, o 6º andar, 18 pessoas, ele é equivalente ao 3º andar em termos de quantidade de pessoas. Então você vai ter esses 3 tipos de apartamentos aqui, olha. S, P e D. Perfeito? E aqui no Q, como são 8 pessoas, é semelhante a esse aqui, ó. Você só tem esses 2 tipos de apartamentos. Galera, com essa linguagem figurada, você está percebendo que você conseguiu montar ali toda a eletrosfera. Você acabou de me dizer quantos elétrons cabem em cada camada dessa daqui, e você conseguiu, com essa quantidade total de elétrons, montar aqui as subcamadas. Então, isto que você tem aqui, olha, exatamente isto aqui que você tem, são nada mais, nada menos do que as subcamadas, que estão montando aí as camadas, né? Subcamadas. Vou colocar aqui para você, ó. E as subcamadas, eu posso chamar de subníveis perfeitamente, né? Vou colocar aqui para você, ó. As subcamadas também podem ser chamadas de subníveis. E agora, professor, isso aqui, se você está percebendo bem, é o diagrama de Linus Pauling. Vamos voltar agora para a linguagem de átomo. A camada K só pode ter no máximo 2 elétrons. Então ela só é formada pela subcamada S, que é aquela que só contém 2 elétrons no máximo. Perfeito? A camada L não é formada por no máximo 8 elétrons? Sim. Então eu vou ter 2 camadas formando essa subcamada L, porque somando os elétrons das 2 subcamadas vai bater 8. A camada M,
já que ela comporta no máximo 18 elétrons, ela tende a ser formada por 3 subcamadas. Porque quando você somar a quantidade aqui das 3 subcamadas, vai dar 18. Perfeito? Então você conseguiu montar toda a eletrosfera. Isso aí vai evoluir agora para uma coisinha que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling. Veja, agora nós vamos te mostrar aqui a lógica de construção do diagrama. Diagrama de Linus-Pauling. Vamos lá. Galera, aí há quem chame, né? Existem alguns autores aí, né? E algumas matérias já lançadas sobre esse assunto que chamam o diagrama de Linus-Pauling, ou então dizem que o diagrama de Linus-Pauling, ele é baseado num princípio. Ele é baseado no princípio de Aufbau. Perfeito? Então, se você ouvir isto aqui se você vê isso ou ouvir em algum lugar, né? Princípio de Aufbau, em alguma questão, ou em algum artigo, em alguma revista, ou em qualquer livro, já saiba que o princípio de Aufbau, alguns autores consideram como se ele fosse a mesma coisa que o diagrama de Linus-Pauling. Quando você está fazendo a distribuição segundo o diagrama de Pauling, né, você está obedecendo também o princípio de Aufbau. Se você errar a sequência de Linus-Pauling, ou então se você fizer uma outra distribuição que não está de acordo com o diagrama, a gente diz também que você está contrariando o princípio de Aufbau. Perfeito? Então os dois é como se eles significassem a mesma coisa. Tranquilo? Vamos montar o diagrama? Agora, olha qual é a lógica de construção. Galera, para montar o diagrama de Linus-Pauling, você tem que colocar aqui as 7 camadas do átomo. K, L, M, N, O, P e Q. Veja, cada uma dessas camadas aqui, elas podem muito bem ser representadas por um número. Eu não posso dizer que a camada K é a camada 1 do átomo? Posso, né? A camada L, não posso dizer que é a camada 2? A M, 3, N, 4 e assim por diante, galera. Veja, 6 e camada 7. Ok? Beleza? São as camadas, né? Eu estou representando por números. E você sabe que cada camada dessa daqui, ela é composta por uma determinada quantidade de elétrons. Que nós já falamos para você que essas quantidades aqui, os senhores precisam saber de cabeça. Bacana? Vamos lá? Inclusive eu te falei que só os 4 primeiros você tinha que saber. 2, 8, 18, 32. Até aqui é contigo. Depois você só vai repetindo. Tá vendo esse 32? Repete ele aqui, ó. Faz o espelhamento dele aqui. Repete o 32. E aí, professor? Depois que você repetiu o 32, pegue o 18 e repita aqui, né? 18. Pegue o 8 e repita aqui embaixo. Veja. Esta é a quantidade de elétrons que cabe em cada camada. A gente já sabia isso daqui de cima. A gente já sabia disso desde lá de cima. Tranquilo? Galera, agora eu vou botando as subcamadas aí do lado, exatamente como você fez aqui, já está tudo pronto, né? Aí olha só, se nessa tua camada K aqui, tu só pode ter no máximo 2 elétrons, então tu só vais ter a subcamada S. E a subcamada S, ela não comporta no máximo 2 elétrons também, você coloca a quantidade de elétrons que a camada comporta aqui em cima. Aí fica 1s2, já está com cara de diagrama, né? Mas vamos aqui. A segunda camada, que é a L, já comporta no máximo 8 elétrons. Então você vai precisar de 2 subcamadas agora, que são essas duas que já estão aqui, olha. Você vai precisar da S e você vai precisar da P. Galera, como a gente tem que colocar a quantidadezinha lá em cima, olha como foi que ficou agora. Ficou 2s2, você repete o número 2 aqui para poder colocar a subcamada P. É porque já que você está na camada L, que é a segunda camada, tu não pode deixar a subcamada solta. Tu não pode escrever só P6 aqui. Vai ter que ter um 2 na frente para indicar que é a segunda camada. 2 P6. Quando você somar a quantidade 6 e 2 aqui, bate a quantidade total da camada, que é 8. Perfeito? Olha a M. Não são 18 elétrons no total? Aí você vai precisar das subcamadas S2, P6 e você vai precisar do D10. Olha aí, galera. Somou aqui, né? Deixa eu só ajeitar esse zerinho aqui para você. Somou aqui 10 com mais 6, 16, com mais 2, 18. Bateu a quantidade total da camada. Já a N, que são 32 elétrons, você vai precisar do S2,
do P6, você vai precisar do D10 e você vai precisar do F14. Veja aí, galera, 14 com mais 10, 24, com mais 6, 32, 32, bateu a quantidade total da camada. Entendeu a lógica de construção? Agora que você já sabe como é, vamos direto aqui. Então vai ficar 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Galera, olha só, você tem 32 elétrons também, você precisou usar as 4 subcamadas. A 6 vai ficar 6S2, 6P6, 6D10. E a última aqui de baixo, já que são 8 elétrons, 7S2, 7P6. Está construído o diagrama de Linus-Pauling. Agora você já consegue fazer toda e qualquer distribuição eletrônica. Lembrando uma coisa, galera, você precisa saber qual é a ordem do diagrama. Porque esse diagrama de Pauling, ele está organizado em ordem crescente de energia. Perfeito? Então eu costumo começar aqui por baixo. Você vai ter que colocar aquelas setas na diagonal, você lembra disso, né? Então eu coloco aqui por baixo, cortando logo esses 3 números na sequência. 5, 6 e 7. Eu corto. As outras diagonais eu venho traçando na paralela, né? E aí sempre vai dar certo. Então, basta você aqui cortar a priori esses 3 subníveis, essas 3 subcamadas, e as outras diagonais você vem passando aqui em paralelo. Então vai ficar assim, olha. Eu vou cortar aqui para você, beleza? Olha como é que vai ficar, galera. Então, eis aí as suas diagonais. Veja, galera. Tranquilo? Professor, muito firme. Sabendo a lógica de construção, se te der um branco, tu já sabes que ele veio aqui da eletrosfera. Você consegue chegar, né, ao diagrama e você não perde uma questão com isso. Qual é a sequência correta, né? Sempre que você terminar uma seta, você volta e começa outra seta aqui por trás. Então a sequência é 1S2, 2S2, terminou essa seta, você volta. 2P6, 3S2, aí volta. 3P6, 4S2, volta. 3D10, 4P6, 5S2, volta. 4D10, 5P6, 6S2, volta. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, volta para a última seta. 5F14, 6D10, 7P6. Exatamente aqui é o início da distribuição e aqui é o término. Galera, esse diagrama todo ele tem 118 elétrons. Então ele vai permitir que você distribua qualquer elemento até o 118. E quem é o 118, professor? É o último da tabela periódica. É o gás nobre chamado de organessônio. Ele é o 118. Se você distribuir o diagrama todinho, é a distribuição do organessônio, que é o 118. Perfeito, galera? Isso aí é uma ordem crescente de energia. Não esquece que todas as vezes que você sair aqui pela frente, veja, você entra na setinha ali por trás. Tranquilo? Essa é que é a lógica. Saiu, volta e começa a outra setinha lá por trás. Beleza? Galera, diagrama de Linus-Pauling. Com esse diagrama, você vai conseguir fazer agora todas as distribuições eletrônicas. Então, finalizamos aqui. Veja lá o quadro. O quadro aí está à vontade para você tirar uma foto, dar um print da tela, né? E usá-lo como revisão, caso você deseje. Perfeito? Galera, então, neste vídeo, ficamos aqui. Se essa aula tiver te ajudado, se você tiver gostado, né? Compartilha com os amigos, dá um like, curte, indica para todo mundo. Vamos fazer esse canal crescer, assim eu me sinto mais motivado a colocar cada vez mais conteúdo aqui para ti. Tá beleza? Contem comigo, Barradas na Área, para tentar resolver os seus problemas e fazer com que você conquiste a tão sonhada aprovação. Beleza, galera? Contem comigo. Forte abraço.